Olá, caros alunos. Essa é uma aula de introdução ao meio físico para redes de comunicação e cabeamento estruturado. Inicialmente, temos que relembrar aqui ao que diz respeito quando nos referimos a meio físico. Quando tratamos a comunicação no contexto de eletrônica, surge a preocupação com a forma na qual o sinal assume suas variáveis físicas, conhecidas como tensão elétrica, corrente elétrica, potência, que pode ser de natureza eletromagnética, potência irradiada ou recebida. Neste contexto, referimos tipos de mídia de comunicação, que são os cabos metálicos, pares trançados, coaxial, multivia, paralelo, etc. Cabos óticos, relacionados ao transporte de luz, fibra ótica, ou meio aberto, radiofrequência ou luz, que é a propagação em meio aberto, no ar, no vácuo, em qualquer meio não confinado. No contexto de aplicação para redes de comunicação, quando relacionamos a redes de dados, é importante lembrar que a escolha do meio de transmissão está relacionada à camada física, que é a camada mais baixa, e será também atrelada à camada de enlace por determinar políticas de acesso ao meio de comunicação. Portanto, observando aqui aquela nossa conhecida pilha de protocolos de comunicação, temos um protocolo mais alto que é a aplicação, que está mais próximo do usuário, descendo aqui por camadas de representação, seção transporte, que tem o nosso conhecido os protocolos TCP e UDP, camada de rede, que em geral relacionamos com o protocolo IP, camadas de enlace de dados e física. Então, a escolha do meio físico ou mídia de transmissão é relacionada diretamente com a camada física, aqui, nível mais baixo da camada de protocolos de comunicação. No entanto, também muitas vezes vem relacionado diretamente à camada de enlace por essa questão de determinar políticas de acesso ao meio, colisão e tudo mais. Logo que tratamos então de iniciar esse conteúdo sobre meios de comunicação, não podemos deixar de tratar o assunto que refere a cabeamento, pois vários desses meios são, então, meios guiados de comunicação. O planejamento, tanto da disposição dos componentes ativos da rede quanto do cabeamento, ele é planejado em torno de um conceito chamado cabeamento estruturado, que é uma maneira padronizada de organizar os equipamentos e conexões de rede, independentemente do seu tipo, telefonia, internet e outras. Essa padronização permite minimizar os custos e facilitar a possível expansão futura. Todos os tipos de sinalizações, sejam dados, voz, telefonia, multimídia, som ambiente ou vídeo, podem ser transmitidos através da mesma infraestrutura, que isso inclui tomadas, conectores, painéis de rede. Esse tipo de prática facilita tanto manutenção da infraestrutura, como reduzir os custos para mudança e reconfiguração, reutilizar a infraestrutura para esses diversos fins diferentes, permitir o uso mais racional dos recursos da instalação e prever a evolução tecnológica. No entanto, ela exige um planejamento e organização física dos dispositivos, dos caminhos pelo qual os condutores passarão e também do próprio cabeamento. Aqui nessa figura, podemos observar alguns termos utilizados para definir as partes envolvidas na infraestrutura de cabeamento estruturado. Podemos aqui, de uma forma lógica, iniciar pela entrada do edifício, que é a entrada dos serviços de comunicação, marcada em verde aqui abaixo. No caso de uma rede de computadores, gateway são os primeiros dispositivos na rede que têm contato com o mundo externo. Em diversos pontos aqui dessa estrutura, que é similar a um prédio comercial com vários andares, nós temos armários de telecomunicações, aqui em laranja, também conhecidos também como racks de telecomunicações. As interconexões entre os diversos andares, podemos observar que não vão diretamente às áreas de trabalho ou os dispositivos finais usando da rede, mas o cabeamento que vai entre os diversos armários de telecomunicações é chamado cabeamento vertical. Esse cabeamento fisicamente estrutura o backbone da rede.
que é a infraestrutura de mais alto nível, não está diretamente em contato com os dispositivos usuários da rede. E o cabeamento entre os armários de telecomunicações e os dispositivos usuários finais, ou áreas de trabalho, que recebem as conexões de diversos serviços, é chamado cabeamento horizontal. Podemos observar nesse andar aqui em vermelho, nesse andar aqui em azul, cabeamento horizontal, pelo contrapiso aqui, no caso da instalação, ou aqui pelo alto. Já um espaço reservado especificamente para a instalação de equipamentos de informática e telecomunicações é chamada sala de equipamentos. E essa sala de equipamentos é atendida diretamente por armários de telecomunicações dedicados a esse. Essa sala de equipamentos aqui não contém somente áreas de trabalho como para usuários finais, mas também racks dedicados somente a servidores e componentes ativos da rede. Assim, tendo um conhecimento desses conceitos aqui, apresentados e ilustrados na figura, já fica mais fácil de entender quando as nossas instalações se referem a um cabeamento que vai atender as áreas de trabalho, como aqui um cabeamento horizontal, ou o cabeamento vertical, que é o cabeamento do suporte da rede. Sem dúvida alguma, o cabeamento vertical ele é mais crítico, por uma falha dele irá afetar mais usuários finais, mais regiões. Como eu disse aqui, o cabeamento estruturado exige um planejamento e organização física dos dispositivos, dos caminhos e do próprio cabeamento. O que refere à organização e planejamento dos dispositivos? Quais serão os tipos e onde estarão localizados os dispositivos concentradores, que são dispositivos como hubs, switches, gateways e servidores e serviços de rede, efetivamente da infraestrutura. Já os caminhos, que são muito importantes também, que sejam determinados durante o planejamento da infraestrutura, são os caminhos pelos quais serão interconectados os dispositivos, os diversos armários de telecomunicações e a sala de dispositivos. Deve-se proteger os condutores contra esforços mecânicos, ataques de pragas, danos por agressão, ataques químicos, luz solar, umidade, intempéries em geral. E os caminhos utilizados dependem do ambiente de instalação. Nós vamos passar agora por uma série de tipos diferentes de caminhos utilizados para a infraestrutura de telecomunicações, que têm um objetivo informativo e que devem ser considerados e planejados muito antes de efetivamente realizar a instalação da infraestrutura de rede. Os eletrodutos, que apresentam uma grande variedade, como eletrodutos com rosca, sem rosca, metálicos, PVC, de encaixe, flexíveis e expostos para embutir, como os diversos apresentados aqui como exemplos. Eles podem ser tanto embutidos na própria construção ou construídos sobre a superfície de paredes, teto, outras, até mesmo paredes móveis, como gesso acartonado. E muitos deles apresentam um padrão estético agradável e podem ser instalados, então, expostos. E são de fácil instalação, pois podem ser incluídos após finalizada a construção civil. Em uso comercial, os eletrodutos expostos são muito mais comuns do que em uso residencial. Outra forma de instalação é a instalação aérea. Dependendo da abrangência da instalação e do objetivo, conexões mais longas, pode ser necessária a conexão aérea. E para isso existem diversas formas de fazer a suspensão dos cabos. Sugiro assistir aqui esse vídeo que fala sobre as diferenças da rede externa e mostra os diversos tipos de dispositivos utilizados num poste para suporte de redes de telecomunicações. É um vídeo bastante didático. Também é possível que haja instalação subterrânea em caminhos específicos, como dutos enterrados exatamente para essa finalidade, ou considerando diferentes distâncias de conexão ou recursos econômicos mesmo, a instalação pode ser subterrânea diretamente enterrada.
Para isso existem métodos de instalação diferentes, como a abertura de uma trincheira ou até mesmo uma máquina que faz a abertura e já a deposição dos cabos diretamente sobre o solo. É comum de se encontrar esse tipo de máquina realizando as instalações entre cidades, por exemplo, para a instalação de novas redes de fibra ótica de diversas operadoras. Também para instalações comerciais e industriais em meios internos, a instalação por meio de infraestrutura construída por perfilados é bastante comum, tanto para a instalação elétrica como de rede de comunicações. Perfilados são esse tipo de perfil metálico, que é construído com um determinado formato, já tem peças pré-formadas de padrões específicos para a construção nessa grade de espaços, e eles são dimensionados de acordo a comportar o volume completo ou a seção requerida de cabos de acordo com a instalação. Em geral, são feitos por meio de suspensão aqui por vergalhões. Outra opção de caminho de instalação é um caminho de aramados. Aqui se percebe na foto que caminho de aramados aqui são como uma cama que sustenta os cabos, não os protege completamente por todas as direções, mas facilita a instalação de novo cabeamento se necessário, evita acúmulo de poeira e organiza os cabos nesses caminhos. Por último aqui, temos alguns tipos de peças que nós observamos na instalação de calhas. Calhas podem ser tanto fechadas como também perfuradas, como vemos nesse exemplo aqui. Peças pré-formadas por diversos tipos de conexões e derivações. E aqui, nesse diagrama, vemos uma infraestrutura inteira composta de calhas, eletrocalhas ou calhas. Essas calhas também são muito comuns em instalações comerciais e industriais, e para infraestrutura de redes de comunicação, elas facilitam muito a instalação de novos condutores quando necessário, além de proteger os condutores e organizá-los em diversos ambientes. Por último, os últimos daqueles 3 elementos que eu falei que devem ser planejados lá é o tipo de cabeamento. A categoria de desempenho, a extensão e as características esperadas do cabeamento instalado, eles dependem basicamente do protocolo ou da arquitetura de rede adotados. Então nós veremos mais ao final desse conteúdo os tipos de protocolo e quais são as categorias de cabeamento necessários, assim como também o alcance máximo, a distância máxima de interconexão que cada um dos protocolos suporta com esses cabos. Veremos em detalhes como são em cabos metálicos e fibra ótica. Chama atenção aqui, nesse momento, que falamos até agora sobre a organização física de instalação, caminhos e formas de instalação de condutores para telecomunicações. Devemos diferenciar aqui claramente o que é uma organização física da organização lógica. A organização física diz como estão dispostos e ligados os dispositivos, depende diretamente de como é organizado o cabeamento estruturado. Um exemplo, fisicamente um switch é ligado a um servidor com um cabo. Essa é uma conexão física. E temos que diferenciar da conexão lógica, que define como trafegam os dados dentro de uma rede. A organização lógica ela pode ser definida inclusive via software, via configuração dos dispositivos, e um dos exemplos é a configuração em redes locais virtuais, VLANs. Depende da configuração dos dispositivos ou pode ser realizada em outras camadas da pilha de comunicação, como por exemplo a camada de enlace, como as VLANs, a camada de rede ou camada de transporte. Ao final dessa parte introdutória sobre meios de comunicação e cabeamento estruturado, cabe ressaltar aqui que tanto a disciplina de telecomunicações como também as disciplinas de redes de comunicação abordam esses mesmos assuntos relacionados com meios de comunicação. É importante que fique claro como são abordados em cada uma das duas disciplinas, entender as diferenças. Em telecomunicações, os meios de comunicação se envolvem na análise de grandezas físicas e fenômenos relacionados aos sinais e ondas eletromagnéticas. Nesses aspectos são abordados fenômenos eletromagnéticos, mecanismos de propagação, características e instalação de meios de transmissão guiados.
Já em redes de comunicação, os meios de comunicação são relacionados com as camadas inferiores da pilha de protocolo de comunicação, como foi abordado no início dessa aula, e, portanto, referem à interface física. Na disciplina de rede de comunicação, é importante reconhecer os protocolos e aplicações que usam cada tipo de meio físico. São os protocolos de baixo nível, assim como também identificar e especificar esses meios para que sejam adequados às aplicações desejadas. Então é importante ter em vista aqui. E nessa disciplina de rede de comunicação, então nós vamos focar dessa forma, alguns protocolos e quais meios eles utilizam.